E aí, como que você está? Está bem? Espero que sim. Hoje vamos aqui estudar sobre bibliologia. Vamos conversar aqui sobre interpretar a Bíblia. Uma das temáticas dentro da bibliologia muito importantes, chamada hermenêutica. Você já parou para pensar que duas pessoas podem ler exatamente o mesmo texto da Bíblia e chegar a conclusões diferentes? Você já parou para pensar isso? Pessoas podem ler o mesmo texto e interpretar de uma maneira completamente diferente. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, como que isso pode ser possível? Vamos estudar isso nesta aula. Olá, meu nome é Lécio Ferreira, eu converso com vocês sobre teologia, pensamento cristão e Bíblia. Se você gosta desses assuntos, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho. Meus amados irmãos, a importância de entender a Bíblia é muito relevante para a vida cristã e também por muitas pessoas pode ser usada como manipulação para os seus assertivos resultados. Por isso, interpretar a Bíblia é muito mais do que um método, é muito mais do que uma estratégia, é uma forma de conhecer mais sobre Cristo Jesus. Será que Deus se contradiz? Ou seja, ou será que o problema não está na forma como nós interpretamos as Escrituras? Você se perguntar se Deus se contradiz em textos do Antigo Testamento ou do Novo, ou mesmo dentro do Antigo, ou mesmo dentro do Novo Testamento, se há textos que se contradizem, você pode estar pensando, talvez, que Deus se engana. Por isso, pegue o seu café, pegue o seu caderno e vamos estudar sobre bibliologia. Bom, é importante entendermos a Bíblia porque ela é o cerne da vida cristã. Porque não basta apenas ler a Bíblia, é preciso compreendê-la corretamente. Ao longo da história, muitos erros, falsas doutrinas e até divisões dentro da igreja surgiram, não porque a Bíblia estivesse errada, mas porque ela foi interpretada de maneira incorreta. Interpretação de maneira incorreta. Por isso, é preciso entender como que eu preciso entender. Entender. Quando você estuda um pouco de neurociência, você vai compreender que cada ser humano, cada pessoa, tem uma maneira para compreender cada assunto, cada conversa, cada tema. Cada pessoa tem a sua maneira de entender. Por isso que muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade em alguns assuntos, em algumas matérias, mas é porque ainda não entendeu a sua maneira de compreender. Assim também como as coisas, os textos, os escritos da Bíblia têm a sua maneira de compreender. Detalhe, é importante dizer que uma coisa é falarmos sobre hermenêutica, interpretação bíblica. Outra coisa é falarmos sobre exegética, sobre exegese. É uma conversa que eu já tive em outras aulas com vocês sobre outros pontos importantes diante da pregação do Evangelho. Hoje o nosso foco é sobre entender o texto. Esse é o foco, não é sobre pregação, não é sobre exposição, é sobre entender o texto. Por isso existe essa área da teologia chamada hermenêutica. Talvez o nome pareça complicado, mas o conceito é simples. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar corretamente as escrituras. Ela nos ajuda a responder perguntas como: o que Deus realmente quis dizer nesse texto? Esse versículo significa hoje exatamente o que eu estou pensando? Como evitar interpretações erradas? Existe uma forma correta de interpretar a Bíblia? A resposta é sim.
Nesta aula, vamos conhecer os princípios fundamentais para que isso aconteça. Vamos falar sobre o método histórico-gramatical, entender por que Cristo é o centro das Escrituras, compreender o papel do Espírito Santo na interpretação bíblica e descobrir como lidar com textos considerados difíceis ou até as aparentes contradições. Meu objetivo não é transmitir conhecimento, não é apenas transmitir conhecimento. Eu quero que você, ao terminar essa aula, tenha mais reverência e confiança ao ler, a estudar as Escrituras. Porque Deus deixou a sua palavra para ser compreendida pelo seu povo. Então prepare a sua Bíblia, seu caderno, suas anotações e vamos lá. Vamos lá. Vamos iniciar falando sobre o método histórico-gramatical. Agora que entendemos a importância da Bíblia, do estudo bíblico, da interpretação bíblica, surge uma pergunta muito prática. Lécio, existe um método confiável para interpretar a Bíblia? Eu te respondo com sinceridade, sim. Ao longo da história da Igreja, o método mais utilizado para compreender corretamente as Escrituras é conhecido como método histórico-gramatical. Pode parecer um nome complicado, mas a sua ideia é bastante simples. Ele parte de um princípio fundamental. Antes de perguntar o que um texto significa para mim, preciso descobrir o que ele significa quando foi escrito. Em outras palavras, a Bíblia não pode ser interpretada apenas com base nos nossos sentimentos, experiências ou opiniões. Ela precisa ser compreendida dentro do contexto em que Deus decidiu revelá-la. Esse método possui três pilares principais. O método histórico-gramatical possui três pilares principais. Primeiro, contexto histórico. A primeira pergunta que devemos fazer ao ler qualquer passagem. Primeiro, contexto histórico. Anote, contexto histórico é a primeira pergunta que devemos fazer ao ler uma passagem. Quem escreveu esse texto? Depois, para quem escreveu? E depois, em que época? Qual era a situação daquele povo? É muito importante fazer essas perguntas. Imagine receber uma carta escrita para outra pessoa e tentar entender sem saber quem escreveu, para quem foi enviada ou o motivo da mensagem. As chances de interpretar tudo errado seriam de uma maneira grandiosa. O mesmo acontece com a palavra de Deus. Por exemplo, muitas cartas do apóstolo Paulo respondem a problema específico das igrejas. Muitas das cartas de Paulo respondem a problemas específicos das igrejas que ele estava orientando. Conhecer esse contexto nos ajuda a compreender muito melhor suas palavras. Segundo ponto importante ao estudar a Bíblia, ao interpretar a Bíblia. A primeira é o contexto, a segunda é a análise gramatical. Segundo pilar é observar cuidadosamente as palavras utilizadas pelo autor. Sempre importante buscar os textos mais próximos do original para entender melhor o que ele quis dizer, ok? O autor. A Bíblia foi escrita em línguas reais: hebraico, aramaico e grego. Esses idiomas possuem regras gramaticais, figuras de linguagem e construções próprias. Mesmo lendo uma boa tradução em português, precisamos prestar atenção ao significado das palavras, ao tempo dos verbos, ao contexto da frase e ao argumento desenvolvido pelo autor. Terceiro pilar importantíssimo, o gênero literário. Isso é de extrema importância. O terceiro pilar é reconhecer que nem toda, anote, que nem toda a Bíblia foi escrita da mesma forma. Ela contém diversos gêneros
literários. Há narrativas históricas, leis, poesias, provérbios, profecias, parábolas, cartas e literatura apocalíptica. Cada gênero possui características próprias, é preciso ser interpretado de acordo com a sua natureza. Cada gênero possui as suas características. Cada gênero de literatura que tem dentro das Sagradas Escrituras tem a sua maneira de ser interpretado. Por exemplo, quando falamos de Salmos, afirma que os rios batem palmas. Ninguém entende que rios possuem mãos. Trata-se de uma linguagem poética que comunica uma verdade por meio de imagens. Da mesma forma, quando lemos o sol se pôs, sabemos que essa é uma forma comum de descrever o pôr do sol, e não uma explicação científica sobre o movimento dos astros. Perceba como isso é importante. Interpretar corretamente não significa complicar a Bíblia. Significa respeitar a forma como Deus escolheu comunicar a sua verdade. Quando entendemos o contexto histórico da Sagrada Escritura, daquele texto, a gramática, o gênero literário cumprindo os três pilares, evitamos muitos erros de interpretação e nos aproximamos da mensagem original que Deus inspirou por meio de autores bíblicos. É isso que nos prepara para compreender algo ainda mais profundo. Qual é o grande tema que une toda a Bíblia? É exatamente isso que veremos na nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo até aqui, deixe o seu like, compartilhe e te aguardo na próxima aula.